Olá, boa tarde. Estamos aqui para falar com a Joana de Vivre. Vamos falar de nutrir os nossos corpos de várias maneiras. Como é que nós podemos nutrir o nosso corpo físico, emocional, mental? Há muitas formas de nós nos nutrirmos e eu tinha convidado, olá Joana, a Joana já entrou e já enviei o convite. Eu tinha convidado a Joana para partilhar um bocadinho a experiência dela. Alô, Olá, consegues ouvir bem? obrigada. Eu estou a ouvir bem e tu? Também. Eu desta vez não tenho aqui os meus fones, mas acho que se estás a ouvir bem, acho que é tranquilo. Está tranquilo, por mim está tranquilo. Eu Boa. acho que eu não sou profissional, a profissional és tu, mas Olha, hoje vim em modo amadora, zero preparada, como vês, é para deixar fluir. maravilha. Agradeço, porque uma das coisas que eu tenho sentido é muito isto, eu reconheço o privilégio da posição em que estou, porque eu acho que se eu tenho a oportunidade de trabalhar online, isso já me põe num nível em que eu estou muito mais protegida do que a maior parte das pessoas, já me põe num nível em que eu não estou a passar coisas que muita gente tem que passar, mesmo por necessidade e por sobrevivência, para estarem na linha da frente, os nossos médicos, os nossos profissionais de saúde, mas ao mesmo tempo eu também reconheço que ao estar numa posição de privilégio eu tenho responsabilidade em partilhar aquilo que eu posso, que eu sei e uma das coisas que eu sei que faz diferença no meu caminho são as pessoas com quem eu interajo. Porque é na interação que eu me vejo, é na interação que eu me redefino, é na interação que eu cresço. E é um bocadinho isso que eu quero partilhar aqueles que me fizeram diferença, aqueles que me dão, que me contribuem, que me fazem crescer, e esse é o convite, por isso obrigada por estares aqui. Não, obrigada eu. Acho que o sentimento é mútuo. E vamos falar sobre nutrir. Vamos falar sobre nutrir. Eu quero só pedir às pessoas que, se quiserem, vão deixando perguntas. Se eu não vir, porque do último live que eu fiz as perguntas ficaram presas e elas não estavam a rolar. Se Ok. eu não vir, eu vou, a priori, vou prestar atenção e sou eu que vou escrever. Mas da última vez as perguntas estavam a correr e eu estava tranquila porque o último não me tinha aparecido, estava estático e eu continuei na conversa. Mas eu Olha, vou. estou aqui a ver, acho que ainda não houve nenhuma pergunta só. Não, pois eu estava atenta. Mas Joana, eu tenho algumas perguntas que eu perguntei Uhum. e podemos começar por essas. Ok, Houve boa. uma que eu achei graça, porque é uma pergunta frequente e tu falaste em compulsão. Uhum. E a pergunta é, ok, aceitar, tudo bem, que foi uma das coisas que nós dissemos, mas Uhum. como é que eu lido com uma compulsão? Se eu já estou, não é porque estou a ganhar peso, como é que eu lido com a compulsão? Ela dizia, sim, isso é tudo muito bonito, mas o que é que eu faço para parar? Uhum, claro. Não é num vídeo que nós podemos Claro. ajudar realmente alguém a ultrapassar a compulsão, não é? Isto é um acompanhamento completamente individual. Aliás, para mim a nutrição é estritamente individual, mais do que qualquer coisa. Primeiro é aquilo que nós falámos no vídeo, que é preciso haver um acompanhamento muito emocional e mental, antes de irmos falar na alimentação em si. Isso é a última fase. Portanto, o que eu faço é mesmo trabalhar esses campos mais. Nutrir o campo emocional e o campo mental, não é? E perceber o que é que ali está em falta, que nos faz compensar com comida. O que é que. Há um livro que eu gosto muito do Deepak Chopra, que é, em português deve ser Tens fome de quê? What are you Boa hungry? pergunta. E ele explora muito bem esse tema. Aliás, quem tiver esse dilema com a comida pode procurar esse livro, que é espetacular, porque ele pergunta mesmo: tens fome de quê? Quando estás a comer, tens fome de quê? Porque fome é uma coisa muito animal, não é uma coisa muito. É do instinto, nós temos que comer para sobreviver. Agora, porquê é que nós comemos quando não temos necessariamente fome? Nesse caso, temos fome de quê? Se não é para sobrevivermos, temos fome de quê? Então acho que a abordagem tem que ser muito essa, não vai ser assim num vídeo, não é? Que se vai ajudar Claro, uma pessoa, claro. mas é a pessoa procurar um apoio que não seja só alimentar,
que vá perceber aquela analogia que eu te dei do buraco na estrada, não tapar com areia, perceber qual é que é o material que é preciso tapar o buraco, não é? O que é que está ali em falta? A Luxa escreve, eu não tenho dilema, tenho sempre vontade de comer. E depois é assim, a comida é uma coisa muito cultural, não é? E muito social. E agora, neste momento que nós estamos em casa, ou a maior parte de nós está em casa em quarentena, nós não nos conseguimos nutrir de todas as formas como nos nutríamos antes, nomeadamente a nível social. Portanto, tendemos também a querer tapar esse buraco um bocadinho com a comida. Como nos falta o contacto físico e humano, queremos esse contacto, esse quentinho que a comida nos dá. Então tendemos a comer ainda mais. Agora sim, claramente que comer mais do que precisamos é uma coisa completamente normal e toda a gente o faz, não é? Sem ser uma coisa patológica. Tens aqui uma pergunta, Joana. Alguma vez tiveste um caso em que a pessoa come por falta de autoestima? Eu posso responder que sim. Autoestima é falta de amor próprio. E nós falámos no vídeo que, para mim, pelo menos, falta de amor próprio é falta de autoconhecimento. Não é? É como, por exemplo, sei lá, vou dar o exemplo de um parto. Uma pessoa, se não conhece a fisiologia do parto, chega lá e aceita tudo, não é? Provavelmente com medo, porque não sabe, não conhece o seu corpo, não conhece o que é que acontece durante o parto, pronto. E é mais ou menos a mesma coisa com a alimentação. Se nós não conhecemos o nosso corpo a fundo, se nós não nos autoconhecemos, tanto a nível físico como mental, como emocional, provavelmente se tivermos falta de autoestima vamos querer tapar com comida porque é uma coisa fácil, não é? Está ali. Podia ser como... E tal como disseste, há uma ligação muito, muito instintiva, porque é o nosso primeiro centro de prazer, Sim. é o nosso primeiro centro de bem-estar, não é? É a boca, automático. é o ser saciado de fome em bebê que nos acalma e que nos tranquiliza, e nós vamos buscar a sensação. Sim, sim. Temos aqui muitas perguntas. Eu como quando estou aborrecida, não acho isso normal? É normal, claro que é normal. A questão é porquê que estás aborrecida? Com tanta coisa para explorar, para aprender, eu às vezes dou por mim a estudar um dia inteiro e nem sequer me lembro de comer, porque eu estou tão focada no estudo e aquilo nutre-me tanto, porque é uma coisa que eu gosto tanto, que eu esqueço-me de comer. Ou seja, não tenho se calhar realmente fome, não é? Se eu tivesse fome, eu nem sequer conseguia estar a ler. Portanto, quando nós estamos aborrecidos, falta de alguma coisa para fazer, é normal que tenhamos mais fome, não é? Perfeitamente normal. E voltamos ao mesmo, não é? Porque voltamos sempre à emoção. É porque eu estou aborrecida, que não gosto da sensação, que eu estou à procura de uma sensação que me faz sentir bem e vamos à primária, à primeira de todas. Sim. É um prazer imediato. E eu podia comparar aqui, por exemplo, há pessoas que são viciadas em comida, mas há pessoas que são viciadas em drogas, há pessoas que são viciadas em pornografia. E se pensarmos, é tudo um prazer imediato, não é? Claro. Portanto, comida é aquilo que é mais socialmente aceitável de se falar, eu sou viciada em comida. Mas há muitos outros vícios, mas a base é a mesma, é uma falta de algo que está por trás. Tivemos uma pergunta que já passou, que é dicas para anémicas. Primeiro, é muito importante perceber porque é que a pessoa diz que é anémica. Há muitas pessoas que acham que são, ou olham ao espelho e acham que são, mas não são. É realmente o corpo e a pessoa tem dificuldade em aceitar o seu corpo. Então perceber se existe realmente, porque a anemia é uma situação de doença, não é? Chamamos assim. Portanto, tem que haver um diagnóstico. Se houver esse diagnóstico, tem que haver tratamento tanto a nível psicológico como nutricional. Os dois. Portanto, indicas. E é importante saber se a anemia é mesmo por uma hemoglobina baixa ou se as ferritinas estão baixas, porque às vezes depende de onde é que vem. Desculpa, eu confundi. Tu disseste anemia e eu li anorexia, desculpa. Não. Então anémicas. apaguem esta minha resposta. É tranquilo. Não, dicas para anémicas, sim. Anémicas, ok. Não sei porque eu li anorexia. Mas pronto, fica já a resposta também. Para a anemia, mais uma vez, tem que se perceber a nível de análise o que é que se passa, porque nós temos vários tipos de anemias. É ferritinas baixas, responde. Sim, mas isso pode ser devido a vários fatores. Portanto, é importante perceber o que é que está por trás.
Porque nós temos anemia por falta de ácido fólico, temos anemia por falta de ferro, temos anemia por falta de B12. Portanto, é uma questão de perceber. E depois é uma questão de perceber se aconteceu alguma coisa. Por exemplo, eu no pós-parto tive uma anemia muito grande, mas porque aconteceu um episódio isolado que me fez ficar com essa anemia. Portanto, não é necessariamente a alimentação, foi uma coisa que aconteceu. Portanto, é perceber através de análises qual é o tipo de anemia. Pode ser talassémia, por exemplo, que muitas vezes muitas pessoas têm, não é? E é um tratamento completamente diferente. E a partir daí é preciso fazer suplementação. Porque se for uma anemia ligeira, talvez se consiga corrigir com a alimentação. Se for uma coisa mesmo... Assim, eu gosto de dizer que a alimentação cura tudo, mas às vezes nós precisamos mesmo dar um boost. E no caso de uma anemia, é preciso mesmo dar um boost com suplementação. Porque também depende já do nível em que está, porque quando entra nas reservas tem que se fazer. Tem aqui muitas perguntas, Vanas. Como não me sentir culpada ao comer? Isto está tudo a bater na mesma tecla. É a nossa relação com a comida, é a nossa relação com a forma como nós nos vemos e a forma como nós vemos o nosso amor próprio. E nós falámos no vídeo que, para mim, isto vai muito à forma como nós aprendemos a amar por parte dos nossos pais, não é? Então, o que é que falta aí trabalhar a nível de amor próprio? Porque é que eu haveria de me estar a culpar por estar a pôr combustível no meu corpo para ele funcionar, não é? Ou seja, é quase como se eu dissesse, eu sinto-me culpada por estar viva, não é? Dito assim muito cru, porque nós precisamos de comer, não é? Para sobreviver. Então, eu sinto-me culpada por estar a sobreviver, não é? É como se eu me sentisse culpada por pôr gasóleo no meu carro, porque é que eu me estou a sentir culpada. Eu não gosto de pôr, sinceramente, mas não existe uma culpa, não é? Existe um... Enfim. Um gosto próprio. Sim, é aquela, podia usar este dinheiro para outra coisa. Mas eu tinha tido uma pergunta que vai em direção a isso, que é, no vídeo falas da relação pai e mãe, e se nós não tivermos esse amor, como é que fazemos? Se não tivermos esse amor quando nascemos... Porque tu no vídeo dizes mais ou menos, ligas a nutrição com pai e mãe. Não é? O amor próprio que vem daí. E diz, se não recebemos da mãe e do pai, se não tivermos isso. Sim. Temos aqui dois fatores. Estamos a falar de pais biológicos e pais eventualmente adotivos ou não. Há pessoas que nem isso tiveram, não é? Pois. Mas nós temos sempre uma referência de amor, senão não estávamos vivos sequer. Porque nós... A não ser que a pessoa tenha sido abandonada no meio do mato e aí não sobrevive provavelmente, mas nós temos sempre uma referência. Pode não ser os nossos pais biológicos, pode ser a família que nos acolheu a seguir, pode ser os nossos avós, pode ser os pais de uns amigos que nos ensinaram o que era o amor. Eu vou buscar muitas referências de pais, apesar de eu ter um pai e uma mãe espetaculares, também vou buscar referências a outros pais e outras mães que me acolheram muito na infância. Portanto, é ir buscar, perceber quais é que são essas referências, não ficar tão apegado, porque isto é mais um arquétipo, né? Pai e mãe, são duas energias, não precisa de ser necessariamente quem nos fez. Não, o pai biológico, claro. Sim, e depois acho que é muito perceber que nós escolhemos os pais que temos, nós escolhemos onde é que nos vimos inserir. Portanto, se eu escolhi aqueles pais, por muito que eles não tenham estado presentes, aquilo foi necessário para eu iniciar o meu processo aqui na Terra. Aquilo faz parte do meu propósito. Eu não vou conseguir cumprir o meu propósito se eu não tivesse iniciado a vida daquela forma. E isto começa no parto, começa na concepção. Nascer de cesariana, de emergência, faz parte do meu propósito. Começou tudo ali. Portanto, é ter muito amor por tudo o que aconteceu e pelas pessoas e perceber como é que podemos utilizar isso para aprendermos sobre nós próprios. Joana, sinto que sempre que como alguma coisa fora do saudável, fico a sentir-me péssima. Já tive anorexia e bulimia e tem sido uma altura complicada. Mais uma vez vai bater na questão do autoconhecimento. Eu acho que vai tudo bater aí, porque a partir do momento em que nós nos conhecemos, e as pessoas, quando eu falo em autoconhecimento é uma coisa muito abstrata, não é? Como é que eu me conheço a mim própria? Eu também ainda estou a descobrir esse processo. Eu acho que é mesmo um processo para a vida toda. Mas autoconhecimento passa por nós
descascarmos a cebola, não é? Irmos tirando as camadas da cebola, de tudo aquilo que nós achamos que somos. Eu sei mais aquilo que eu não sou do que aquilo que sou, por exemplo. É mais fácil dizer aquilo que eu não sou. Então é um bocado nós desapegarmos daquelas ideias que temos de nós. Eu sou isto, eu sou aquilo, etc. Não, tu não és nada disso. Apaga tudo. E começar esse caminho do autoconhecimento. E estes episódios de bulimia, anorexia, depressão, etc., são oportunidades espetaculares de autoconhecimento. Mesmo. As Que não pessoas são querem... sentidas como tal, é importante dizer. Exato. Não Sim. são As pessoas... sentidas. Enquanto estamos lá, não se sabe nada como Claro que não. oportunidade. Não, 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 não. É preciso fazer o caminho, não é? E quando nós conseguimos sair do túnel e vemos, olha, vim parar a um sítio diferente. E essa sensação de eu consegui atravessar este túnel e estou num sítio diferente, mais bonito. É preciso atravessar o túnel, não ficar ali parada, a olhar, está escuro, não quero sair daqui, tenho medo. É ter medo de ir, não é? É ter medo de ir. Portanto, é muito isso. Que bom, obrigada. Eu quero só dizer que para mim esse autoconhecimento é tão importante quanto a respiração. Eu tenho que estar aqui com este inspirar, não é porque eu já inspirei há 3 segundos atrás que eu agora não... eu já sei como é que é inspirar. Claro. Não, eu tenho que continuar a respirar e então eu tenho que continuar a virar-me para mim e eu tenho que continuar com a curiosidade de quem é que eu sou aqui e agora. E para isso eu preciso de tirar todos os preconceitos de que eu já sei. E quando chega a isso eu sei que eu sou este inspirar, eu sou este pulsar, eu sou este bater do meu coração, eu sou a temperatura do meu corpo. E aqui a cultura africana é muito mais tribo que pai e mãe, é verdade. Sim, completamente, completamente. Aliás, até é muito mais os avós, os tios, os pais acabam por ser quem faz, não é? Porque as pessoas em África também são pais e mães muito cedo, 14, 15 anos. Então é fundamental a tribo que depois faz a pessoa. Tribo. Eu acho que nós temos muita falta de tribo neste lado do mundo. E é preciso uma tribo e eu acredito que estas partilhas para mim têm essa função. É de eu ver que há apoio, que há ajuda, que há proteção, que há compreensão, que há alguém que sabe e que me sente. Estas partilhas que surgiram, como sabes, tu és a profissional destas coisas e eu não, mas eu senti que esta distância, que para mim é tranquila, eu como introvertida, eu estou tranquilíssima, Também eu. deixei-me aqui em paz, está tudo bem. Mas eu senti que nesta fase onde tantos estavam a passar por tanta coisa, que eu tinha que partilhar aquilo que sei, eu tinha que partilhar. E isto para mim é tribo, é dizer, eu estou aqui, estamos juntos, eu estou aqui e o que é meu é vosso. É neste contexto de como é que nos podemos lembrar uns aos outros daquilo que nós já sabemos. E nós já temos tudo isto, só precisamos estar aqui, precisamos de vir aqui. Há mais introvertidas que estão a ter uma oportunidade ótima. Joana, tenho uma pergunta que diz: como é que nós diferenciamos o que nos apetece do que o corpo precisa? Muita conexão com o corpo. Muita, mesmo. Isto é um trabalho diário, porque a sensação que me dá é que nós, e nós estou-me a incluir a mim também sempre, é que vivemos com uma separação aqui. Ou seja, estamos cá em cima, não é? E depois quando é para vir cá abaixo, e tu sabes que eu faço SE, experiência somática, há 1 ano, por acaso agora não tenho feito, mas fiz durante 1 ano, e para mim no início era a pior coisa do mundo. Para quem não sabe, experiência somática é precisamente ir ao corpo, sair da mente e perceber o que é que o corpo nos está a dizer. E no início para mim era muito difícil, porque eu vivia muito na minha cabeça, ainda vivo, e quando me perguntavam, como é que sabes? E eu dizia, então sei porque, e começava a justificar, não, no corpo. Então como é que eu sei no corpo? Então nós temos muito esta dissociação do nosso corpo, não é? Tentamos racionalizar tudo. Porquê é que eu me sinto assim? E começamos a contar justificações. Contar histórias. Exato, não é preciso contar histórias, é conectar. Então é um trabalho muito de conexão com o nosso corpo e perceber
a fome tem sinais claros no corpo, não é? Quando esses sinais não estão lá, onde é que estão? Quais são os sinais que nós estamos a receber? O que é que nos falta realmente? Será que se eu pegar num livro que eu adoro, essa sensação de fome passa? Não é? Será que se eu for beber água, essa sensação de fome passa? Se eu for dar um abraço ao meu namorado, essa sensação de fome passa? Portanto, é arranjar assim estratégias para conhecermos o nosso corpo e percebermos onde é que está a fome no corpo e onde é que a fome é de outra coisa qualquer. Tem aqui uma pergunta. O que acham de Theta Healing? Podem falar um pouco sobre? Conheces Theta Healing? Conheço. Então fala tu, porque eu não conheço muito. Conheço assim na superfície, mas não sei. Pois, eu conheço alguém que faz Theta Healing e como todas as modalidades da cura, o Matlikata diz aquilo que eu acho que é a resposta. A única coisa que cura é o amor. Não é a estratégia, não é a técnica. Eu acho que tal como a SE, tal como a dança, tal como a Pranic Healing, que conheço melhor porque fiz o curso, é tudo entrar em contacto com aquilo que é teu e tudo o que te vira para ti, então pode-te ajudar. Porque tu falaste de SE e para mim todas as modalidades têm um ponto de entrar em contacto com. Para mim eu acho fantástico entrarmos em contacto com a nossa energia, que é muito mais difícil do que entrarmos em contacto com o nosso corpo físico, mas porque nós para entrarmos em contacto com a nossa energia precisamos entrar em contacto com o corpo físico, porque senão estamos só a imaginar. A energia sai daí, portanto esse contacto é aquilo que para mim só a prática. E a prática leva-nos, o Erickson, o pai da hipnose, dizia que o cliente melhor dele de hipnose era aquele que ele tinha hipnotizado mais vezes. Porque é a prática da hipnose que te leva a ires mais fundo. E essa prática, como ele diz, ele nunca hipnotizou ninguém. Não há hipnose sem auto-hipnose. Tu precisas de te pôr no estado de, e tu sabes isso na SE, se tu não estás virada para o teu corpo, podes ter a terapeuta mais fabulosa do planeta. Portanto, eu tenho feito um convite que é não procurem profissionais, técnicas, estratégias, procurem-se a si. E isso pode ser uma aula de exercício, pode ser Qigong, Yoga, pode ser natação, pode ser o que quer que seja, mas é o passo que eu agora honro no meu corpo para eu chegar mais perto àquilo que eu sou. Isso é uma coisa muito importante que é prática. Para mim, o mais difícil, para mim na minha vida, é ter disciplina e ter constância. É assim que se diz? Acho que ser sim, constante. mas assim... Porque para mim, manter uma prática durante muito tempo é muito difícil. E é talvez aquilo que eu mais estou a trabalhar nesta quarentena, mesmo focar nos meus rituais diários, nas minhas práticas. Eu gosto muito de escrever e escrever para mim é uma grande forma de autoconhecimento. Mas eu escrevia de vez em quando. Então eu acho que, no fundo, nós acabamos por ser, sem ser, porque nós não somos isso, nós acabamos por ser aquilo que fazemos todos os dias, não é? Então pensar se aquilo que nós fazemos todos os dias nos está a levar onde nós queremos chegar. O que eu faço todos os dias está a promover esse autoconhecimento, está a promover essa nutrição que eu preciso. Portanto, pensarmos muito nos nossos hábitos diários e não é preciso uma grande coisa. Pensar se as pequenas coisinhas nos estão a levar lá. É o acordar e fazer a cama, é o beber uma água com limão e jejum, é a cada refeição escolher um vegetal diferente. São coisas pequeninas que tudo junto adds up e faz a diferença. Absolutamente, eu sou grande defensora dos pequenos passos e eu acho que é prática. Eu gosto muito de comparar o meu autoconhecimento, a minha prática emocional e energética e psíquica às minhas rotinas diárias. Se eu lavo os dentes mais do que uma vez por dia, se eu tomo banho, se eu me visto, então eu sei que eu não vou nunca estar, agora não preciso mais tomar banho, que eu já tomei banhos suficientes na vida. Claro. Não é? Esta ideia de que eu já cheguei, porque eu já domino, sim, eu já sei tomar banho, mas isso não quer dizer que se eu deixar de tomar banho eu não começo a cheirar mal. Claro. É simples.
Sim, isso E aplica-se a tudo. a tudo. Então este autoconhecimento não é a técnica que funcionou e resolveu, mas é o meu estado de alerta em relação a mim onde eu estou. A Guinha concorda contigo, diz, percebo tão bem quando me perguntam o que sinto no corpo, finjo-me de morta para não responder. É mais ou menos isso. Ela diz que a mente Mas comanda tudo. eu aconselho mesmo a continuar. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tinha muita resistência com o SE no início e demorei para aí 6 meses a engrenar naquilo. E eu sempre a dizer, isto não faz nada, estou a gastar dinheiro, isto não faz nada, o que é que eu estou aqui a fazer, isto é péssimo, não sei o quê. E eu acho que foi, será que foi a Carlota? Já não me lembro. Mas ou foi a Carlota ou foi a própria Teresa que de alguma forma disse, não desistas. Isto pode demorar anos, mas Sim, quando fizer o clique, vai fazer toda a diferença. e faz. E fez o clique. É, E faz mesmo toda a diferença. faz diferença. Eu já tive sessões de SE que eu senti a diferença no meu corpo na hora. Sim. Foi tipo, ok, encaixou, mexeu, saiu, entrou, ficou claro, ficou tudo, coisas muito, muito poderosas. Mas lá está, também só consigo isso quando o campo que o terapeuta cria me ajuda a confiar, a ir a um sítio onde é muito ameaçador, porque é novo, porque é vulnerável, porque não é. E a pessoa, por isso é que eu digo, escolham-se e sintam que sabem aquilo que é para cada um. Temos aqui outra pergunta que diz: o trabalho de respiração, de que forma nos ajuda? O trabalho de respiração De que não forma é nos ajuda? necessariamente associado a uma terapia específica, não é? Acho que não, porque nós falámos da respiração como me conhecer. Fui eu que dei o exemplo da respiração, não foi? Eu disse, para mim a respiração ajuda-me porque me traz a este momento. Eu quando foco no meu inspirar e no meu expirar, eu estou aqui, eu não estou no futuro, eu não estou a contar histórias, eu não estou no meu passado, que eu sei o que eu sou a minha idade, o meu peso, o meu tamanho, os meus cursos, a minha conta bancária. Eu volto aqui a este momento e neste momento, este respirar lembra-me que eu sou natureza. Eu sou impermanente, eu sou frágil, eu sou mortal. E se enquanto isto continuar, eu estou aqui. E esse trazer-me aqui é a única coisa que me liberta do peso da minha história, dos traumas, dos rótulos, das experiências, dos hábitos que eu adquiri, mas também é aquilo que me traz à escolha e ao poder do momento. Eu aqui e agora tenho poder. E sim, eu tenho compulsões. Tivemos uma pergunta há bocado que eu não li, que são tudo compulsões. Eu tenho compulsões. Mas se eu vier aqui este momento sem a ideia mental de que estas compulsões dizem que eu sou alguma coisa, fazem de mim alguma coisa, sem eu me identificar com estas compulsões, então eu aqui tenho escolha. E é como eu digo, eu posso só escolher que eu não vou comer isto agora. Eu só preciso estar nesta escolha. Posso comer daqui a meia hora, não importa, mas aqui e agora eu sei que eu consigo escolher não fazer, ler o livro ou uma coisa que me agrada. Não sei se eu respondi, mas Não parece muito perguntem que bem. nós voltamos cá. Eu acho bem. E é também pensarmos qual é a primeira coisa que nós fazemos quando nascemos, não é? É, é isto que nos dá a vida. Porque é primeiro, antes de comermos, antes de nos nutrirmos, a primeira coisa que nós fazemos é respirar. E isso que falaste de associarmos às compulsões, acho que foi o Eckhart Tolle que fala muito sobre isso, de nós nos apegarmos muito às nossas historiazinhas tristes da nossa vida. E aquelas histórias, nós começamos a achar que nós somos aquelas histórias, não é? Então é um bocadinho desapegar de eu não sou a compulsão está ali para me ensinar alguma coisa, não é? Mas eu não sou isto. Então o que é que eu tenho a aprender com isto? E há muito a aprender. Há muito a aprender. E corrigiram-nos, Joana, porque nenhuma das duas sabiam. Era consistência, diz a Inês. Pois.
Isto é o que dá ler em inglês e Eu, falar eu, em inglês e em português. eu tenho a boa desculpa que eu já vivo fora de Portugal há muitos anos. É a minha E eu não sou desculpa. de cá, portanto essa é a minha desculpa. Alguém diz que ama o nosso sotaque Qual e é o nome? tem. É o comentário, diz: Eu amo o sotaque de vocês. Obrigada. Obrigada. E às vezes esquecemos de lavar atrás das orelhas, alguém disse. Pois é que nós temos uma rotina higiene pessoal e às vezes Uhum, esquecemos de lavar atrás das orelhas. E às pois é. vezes esta rotina de nos virar para dentro, às vezes Uhum, esquecemos de ver aquela coisa que ficou lá presa ontem e que ficou ali a prender, às vezes não nos dá jeito ir lá. uhum. Custa muito, ou estamos completamente distraídos, porque o que é SE? Pergunta a Ariana. Então, SE, podemos dar as duas a nossa perspectiva. Experiência somática, para mim, o próprio nome diz tudo, né? É uma experiência somática no nosso corpo. Então, é um bocado ires ler aquilo que está registado no teu corpo. Porque nós, tudo o que nos acontece fica registado no nosso corpo, no nosso inconsciente e no nosso corpo. Por isso é que muitas vezes, só de olhar para o corpo de alguém, nós conseguimos perceber qual é a emoção e a história que está ali. Pessoas com uma história muito pesada, isso vê-se no corpo. Então, a experiência somática passa muito por não só ressignificar o que se passa, né? Mas isto é tudo no inconsciente, ok? Nós não estamos a pensar em nada, é o corpo que faz. É um bocado um desbloquear, acho que é essa a palavra, né? Desbloquear para deixar É isso fluir. mesmo. Que é como se tivesse tipo uma bola aqui e aquilo desbloqueia e a bola consegue desfazer-se e fluir. Para mim é isso. E depois é criar muita consciência corporal para o momento presente. Para se alguém me disser uma coisa, eu consigo conectar-me ao meu corpo e perceber o que é que eu sinto em relação àquela coisa. Alguém me faz uma proposta. Se eu estiver conectada com o meu corpo, eu consigo perceber se aquela proposta é para mim ou não. Não é? Então, para mim é É. isso, experiência somática. E temos mais outra pergunta sobre experiência somática. Experiência somática foi uma técnica criada pelo Peter Levine. Ele escreveu um livro que se chama Acordar o Tigre, acho eu, Waking the Tiger em inglês, não sei como é que foi traduzido, mas é basicamente, ele era terapeuta e trabalhava com soldados que vinham de guerra e que tinham stress pós-traumático. E ele, ao observar a natureza, apercebeu-se que na natureza os animais, normalmente depois de uma situação de stress, que eram aquilo que os soldados tinham, tinham descargas. E o interesse dele foi ajudar os soldados a descarregar aquilo que tinha ficado preso devido às experiências que eles tinham tido. E a única maneira de ajudar essa libertação é realmente no corpo somático, no soma, como disseste tão bem. E o convite é muito gentil, muito suave, muito leve, para nós permitirmos sentir coisas que estão lá, mas para dar espaço com curiosidade, atenção e carinho, de maneira a que essas coisas possam encontrar o tal espaço, como tu disseste da bola, não é? Essa bola está presa porque não tem espaço, nós não vamos lá empurrar a bola para sair, mas vamos gentilmente ver onde é que a bola se pode movimentar e com essa atenção física, ajudar essas tensões a ficarem libertas. Eu aconselho, parece-me a mim, não quero julgar, mas as pessoas estão a perguntar, parece-me que podem encontrar muita informação no Brasil. Eu recomendo a Liana Neto. No Instagram ela tem uma página, Liana Neto, Experiência Somática, e há uma outra página de experiências, qualquer coisa, experiências de lifestyle. Eu depois ponho aqui a quem quiser saber, mas a somaticexperience.com tem a lista dos terapeutas formados pela experiência somática. E o Pedro também pôs Somatic Experience, experiência somática. Mas isso não é preciso as pessoas serem acompanhadas, fazer terapia, o mindset não muda assim para todos.
Joana, queres responder? Sim, eu tinha lido essa pergunta e fiquei um bocado a pensar, porque para mim foram muito importantes as pessoas durante todos os meus processos, não é? Claro que o grande trabalho nós fazemos sozinhos, mas nós muitas vezes precisamos do outro para nos relembrarmos de algumas coisas e para ativarmos certas coisas que estavam adormecidas. Portanto, para mim, essas pessoas foram muito importantes e continuam a ser muito importantes. E eu acho que nós temos que aproveitar aquilo que os outros também têm, não é? Para nos dar. Da mesma forma que fazer uma consulta contigo, provavelmente tu também vais acrescentar alguma coisa de novo que eu não me lembrava. Então, nós só temos a ganhar, não é? Em fazermos, não sei se chamaria terapias, mas em interagirmos com os outros, não é? Eu li uma frase ontem que eu gostei imenso, que era nós somos todos bocadinhos de um grande espelho partido. Então, se nós pertencemos todos a esse espelho, somos um bocadinho desse espelho, para já nós somos o espelho, não é? Esquece-nos disso. E depois, cada bocadinho de espelho que nós vemos está-nos a mostrar uma parte de nós próprios. Então, eu acho importante essa interação. Eu acho fundamental. Eu acho que eu trabalho para pagar, fazer experiências e retiros e cursos Same. e eu acho que não há outra coisa na vida, não há mais nada. Se eu não estou aqui para mim, para crescer, eu não tenho nada para dar. E eu sei porque sempre quis fazer coisas para os outros e quando eu não dou a mim primeiro. Portanto, eu preciso ver as minhas compulsões, as minhas emoções, aquilo que ficou preso no meu corpo, porque quanto mais capacidade eu tiver com isto, que é meu, mais eu vou conseguir reconhecer no outro. Porque senão eu vou estar na luta, na competição, e gosto muito dos vossos diretos, transmitem uma paz tão grande quando vos ouço, obrigada. Fazem as duas meditação regularmente, consideram uma prática fundamental no dia a dia? Queres que eu responda primeiro? É assim, para mim, a meditação é uma coisa muito simples, não é? Pode ser simplesmente eu estar sentada no sofá a olhar para o mar durante 20 minutos. E para mim isso é a meditação, porque eu estou no presente, estou a ver as ondas. Portanto, a meditação não tem que ser uma coisa de, peraí, deixa-me sentar aqui à chinês, ficar desconfortável durante meia hora e tentar não pensar em nada. Portanto, e para mim cozinhar é uma meditação, por exemplo, eu consigo estar 100% no momento. Então eu diria que sim, que eu tenho esses momentos de meditação todos os dias, pelo menos de manhã beber a minha água com limão, olhar para o mar, sim. Eu concordo contigo, eu pratico meditação sim, eu sinto-me almofada, acho que esse hábito eu adquiri e gosto e faz-me bem, mas muitas vezes quando eu me sento na almofada eu não consigo meditar. Eu consigo meditar quando deixo as escadas e estou a sentir o que parte do meu pé que toca em cada degrau. Eu consigo meditar quando a minha água está a ferver e eu estou à espera que a água ferva. Eu consigo... portanto, eu acredito e eu sou daquelas que diz às pessoas é muito mais benéfico eu meditar 30 segundos de hora a hora do que meia hora de manhã e depois eu esqueço-me. Porque para mim... No fundo, meditar é estar no presente e é muito aquilo que tu falaste da respiração. Só o facto da pessoa se parar 2 minutos e se lembrar de respirar, isso já conta muito. Já. Isso traz-me ao meu presente, ao meu poder, à minha essência. Isso tira-me a história, isso tira-me o que eu devia estar a fazer ou quem eu sou, ou quem eu devia ser. E eu acho que nós daí temos tão mais para dar. Ando a passar uma fase complicada, pois as minhas duas avós morreram, os meus sentimentos, uma atrás da outra, e tem sido difícil. Joana. Eu posso sugerir ouvires o meu podcast com a Cláudia. Eu gravei um podcast, o podcast dela chama-se Oficina. Eu vou deixar aqui o nome. É o episódio 115. Decoraste? É fácil. Eu acho que é a Oficina com 2 Fs, desculpem. Essa parte Mas não eu gravei um podcast precisamente sobre a perda e sobre o luto, porque
porque eu passei por isso recentemente e tudo o que eu poderia dizer está lá, está lá. Portanto, tens uma hora minha a falar. Catarina, da minha parte, eu acho que todas as perdas me lembram o quanto eu amo. Então, sim, eu tenho que sentir a dor da perda, porque efetivamente eu não vou ter o contacto físico deste ser que eu acabei de perder, mas eu também entro em contacto ao mesmo tempo do quanto esta dor me lembra a minha capacidade de amar, o quanto amor eu tenho dentro de mim. E quando eu entro em contacto com estas duas extremidades que são opostas em sensação, eu entro em contacto com tudo aquilo que é meu. Então, eu acredito, se está a ser difícil, é porque a Catarina teve uma experiência de amor com estas avós que está em si. Ou senão não estaria a sentir a perda desta maneira. E para mim, esse é o meu convite de eu integrar que se dói é porque eu amo desta maneira, e se eu amo desta maneira é porque eu tenho em mim as experiências que eu tive e o privilégio que foi ter estas pessoas na minha vida, seja por quanto tempo for. Mas é a forma como eu vejo o luto, e o luto é uma coisa muito própria, que eu respeito e que eu também considero um portal, porque quando eu me permito sentir a dor, eu permito-me entrar onde normalmente eu não entro de livre e espontânea vontade. Ninguém vai lá por querer, não acredito. Claro. Portanto, E mas aquilo que estamos a falar da experiência somática, da bolinha, eu acho que nós não somos ensinados a trabalhar as emoções, nomeadamente o luto, não é? E muitas vezes a nossa necessidade é: não quero sentir, que é que isto faz, pronto, já está tudo bem, fica aqui a bola. Então é muito importante permitir-te passar pelo processo todo do luto, pelas fases todas, desde as piores às melhores, às menos agradáveis, tudo, para que essa bola não se cristalize, não fique ali uma emoção reprimida. E eu li e partilhei muitas vezes, e posso continuar a partilhar porque ela é fantástica, e agora esqueci-me do nome dela, mas ela diz que o luto dura enquanto o amor dura. E eu gosto muito desta frase, porque nos dá permissão, independentemente de quando, de sentir aquilo que é nosso. E quando eu sinto aquilo que é meu, eu sei que é o que está em mim. Não ficou lá porque o meu pai já morreu há 48 anos, está em mim aqui porque é a minha experiência da morte do meu pai. E quando eu entro em contacto com isso, então eu entro em contacto também com o amor que eu sinto. E é importante eu dar-me esse tempo e esse espaço para viver o luto à minha medida, porque eu não tenho impressão digital de mais ninguém. Portanto, eu não posso fazer o luto como mais ninguém faz. O live fica gravado, eu faço os possíveis para gravar e depois eu vou pôr no YouTube, não fica a melhor das qualidades, mas eu não sou youtuber, eu só quero partilhar aquilo que está... Não, nem eu consigo fazer melhor. Portanto, Ok, como tu obrigada. fazes, é como se faz mesmo. Mas o que Ok. interessa é o áudio, não é? A Eu voz está penso lá. que sim, eu penso que sim, esta partilha. Vocês são fantásticas, a vossa partilha é super interessante e muito falta. Obrigada por oferecerem isto, Joana. Nunca te tinha ouvido e estou a adorar. Ângela, és uma generosidade imensa. Obrigada, Guinha. Nunca tinha assistido aos vossos diretos e que tranquilidade. Obrigada. Sou apaixonada por coaching. Qual o melhor conselho para começar? Essa pergunta é para ti. Olha, eu posso dizer que a melhor maneira de começar é fazer em si. Eu comecei coaching porque queria as técnicas e as ferramentas e lutei porque eu não me queria virar para mim, que é o que eu ensino hoje, porque eu sei que é o que faz diferença. Mas eu, quando me viro para mim, eu descubro exatamente o que é para mim.
E quando eu me virei para mim, eu mudei a forma como eu faço coaching. Eu faço coaching de uma forma muito única, mas fiz outras coisas. Fiz PNL, fiz EFT, fiz Pranic Healing, fiz o primeiro ano de experiência somática, fiz tanta coisa, trauma de desenvolvimento. Eu sou fascinada por isto porque eu acho que eu descobri o universo em mim. E quando eu descubro o universo em mim, então não tem poder. Eu começava pelo International Federal Coaching Federation, IFC, International Federal Coaching, não sei bem, já não me lembro, mas eu começava por aí porque eles têm uma lista dos coaches registados, em Portugal isso está a ser, eles estão agora a fazer uma jornada, eu procurava porque há muito tipo de coaching, há muitas formas de fazer coaching e eu digo e repito, não procurem um profissional, procurem-se a vocês e falem com alguém e sintam se esse alguém é para vocês ou não. Eu trabalhei com pessoas que eram fantásticas na indústria, mas não eram para mim. Não eram alguém que me puxa e empurra para eu trabalhar com objetivos e esquecer tudo o resto, porque aquele objetivo é mais do que tudo. Não é para mim. Tem o seu valor e ajuda imensas pessoas. Eu não estaria aqui se não tivesse trabalhado em objetivos. Mas quando, onde, porquê? Eu já fiz yoga de muitas formas e eu sei que há alturas em que faço yoga de dança, outras alturas eu preciso de um Bikram e outras alturas eu preciso de um Iyengar e outras alturas eu preciso de uma coisa, de um Yoga Nidra. É muito o que é que está em mim, o que é que está a pedir. Portanto, ouçam-se e comecem aí, era o que eu diria. Concordo. Vai tudo bater ao autoconhecimento, não é? Tudo. A partir do momento em que nós nos conhecemos, temos a base. E é neste momento, não é? Por isso é que eu digo, eu faço meditação, mas eu nem sempre consigo meditar sentadinha com as minhas pernas à chinesa. Às vezes os meus joelhos não deixam, outras vezes tem que ser na cadeira, outras vezes eu estou lá, mas não estou, porque não estou presente. Sim. Então, sim, é para eu saber, hoje se calhar eu tenho que andar, ou hoje se calhar eu tenho que fazer peso, ou hoje se calhar eu tenho que fazer yoga ou qigong. E quando eu faço qigong, eu muitas vezes estou muito mais em estado meditativo do que muitas vezes em meditação. Mas eu sou apologista que a meditação tem que se começar assim. Aliás, eu sou apologista de espaços pequenos. Eu comecei a meditar porque me dei a autorização de não meditar, que é a total aceitação e a não identificação. Eu não sou mais nem menos se meditar, se fizer o curso, se fizer ou se estiver, eu sou aquilo que está aqui agora. E aquilo que está aqui agora é mais do que suficiente. E isso aplica-se também à alimentação. Porque as pessoas acham, quando se fala em culpa, se eu comi um pacote de Oreos, então eu já sou uma porcaria, já não vale nada. Não. Nós temos que dissociar essas coisas. Uma coisa é quem eu sou, outra coisa é o que eu faço, não é? E o que eu faço pode estar mais ou menos alinhado com quem eu sou. É uma questão de nós irmos alinhando as coisas, não é? Mas uma coisa não é a outra, são completamente diferentes. E tu no vídeo falaste no porquê e esse é o motivo pelo qual eu gosto de fazer o meu primeiro exercício, não é? Porque quando eu convido as pessoas a irem à sua cama da morte, eu não estou à procura que as pessoas vivam uma morte, eu estou à procura que as pessoas saibam o que é importante para elas neste momento, num momento futuro, quando olharem para trás para as suas vidas, o que é que realmente fez diferença. Porque quando eu entro em contacto com isso, eu sei o meu porquê. Sim. Eu sei porque é que eu cuido da minha saúde, eu sei porque é que eu quero me conhecer, eu sei porque é que eu quero contribuir para uma sociedade melhor, eu sei porque é que eu estou aqui hoje a fazer uma coisa que não é a minha era, que eu deixo cair o telemóvel ou as pessoas não entram, ou, não é? Se eu me avaliasse pelos resultados que eu tenho, então eu estava cheia de pensamentos internos que isso diz alguma coisa sobre mim. Mas eu sei o que é que eu quero sentir naquele último momento e é esse
momento. É essa sensação que me guia. Eu chamo o meu GPS interno. É aquilo que me faz fazer a escolha quando eu abro o frigorífico. E sim, às vezes eu como o bolo de chocolate. Ai, Claro. tenho aqui uma questão que fala sobre a coach Ângela e sobre a capacidade de nos expandir horizontes e permitir conhecer-nos melhor. Obrigada, Carla. Deve ser essa questão do, do olhar para trás na vida. Quando tenho compulsão, como, como até me sentir mal disposta, como explicam isso? Porque como até me sentir mal. Uhum. Deixo de procurar prazer, parece que me castigo inconscientemente. Castigas-te porque não te conheces. Eu vou sempre, sempre, sempre dar esta resposta. Porque não existe outra. Parte. É parte, Patrick. eu vou só pedir um espacinho entre o que está a pensar sobre isso, o que está a sentir de emoção e o que sente no seu corpo. Dê só um bocadinho de um espaço, sem este julgamento, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu me estou a castigar? O que é que isto quer dizer? Isto é a sua mente, que eu tenho a certeza que é brilhante, quer uma resposta, quer uma explicação, quer uma solução. Honre isso, porque é o trabalho da mente. Mas sinta na emoção o que é que está a acontecer. E sinta no seu corpo o que é que o corpo está a pedir. Porque muitas vezes nós entramos em ciclos que se tornam viciantes só porque nos serviram de alguma maneira no passado. E o papel que isto fez e que serviu nesse passado foi super importante. E eu não posso negar que aquilo que eu aprendi me serviu. A única coisa que eu preciso de ver é que serviu um propósito e eu agora tenho uma outra escolha, só aqui. E sim, às vezes eu vou repetir comportamentos que não me são saudáveis. Mas o primeiro passo é eu trazer-me aqui e perceber que a minha mente quer saber e quer uma solução. Claro, queremos sempre e vamos honrar isso procurando ajuda, mas a minha emoção tem que ser vista, a minha sensação física tem que ser sentida. E eu convido só para olhar para si com muita curiosidade e muito, muito carinho, porque aquilo que o seu corpo está a pedir por si. Dê-lhe isso. Vir Sim, só para si. gosto disso. Eu tenho uma premissa sempre, que é o nosso corpo é uma máquina perfeita. E não faz nada por engano ou para nos castigar ou porque nós somos maus. É uma máquina perfeita. A forma como nós, lá está, raciocinamos sobre aquilo que o corpo está a fazer é que nos prejudica, não é? Porque muitas vezes o corpo cria uma necessidade, uma compulsão ou até uma doença precisamente para nos proteger de alguma coisa, não é? Ou para nos avisar de alguma coisa, ou o corpo está a tentar limpar uma emoção e nós não estamos a permitir. Então é muito aceitar que o corpo é uma máquina perfeita, o corpo sem o blá blá blá, sem as histórias, não é? E tirar esse blá 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 que tu falaste e perceber realmente o que é que se passa no corpo. Tem, a Ângela, quando eu perdi uma pessoa que muito me custou, disse-me uma coisa que me estarreceu e me deu permissão para sentir o que tinha que sentir. Dói tanto quanto foi bom. Obrigada. Como posso marcar uma consulta? Ângela e Joana, vocês têm vagas atualmente? Vamos fazer uma consulta em duplo. Uma consulta em dupla era giro. Da minha parte, Pat, deixo uma mensagem aqui no Instagram e creio que com a Joana também. Eu acho que nós podemos fazer o seguimento. Eu acho que era só olhar com carinho para tanto que há, que nós temos tanto cá dentro. Às vezes expressa-se de outras maneiras, mas está cá muita coisa. Uma conversa maravilhosa, diz a Bia. Obrigada, Bia. E Obrigada. eu tinha mais uma pergunta. Onde é que ela está? Perdi-me. Como é que nós sabemos aquilo que o corpo precisa? Pergunta complexa.
Pergunta complexa. Como é que eu sei o que é que o corpo precisa? Eu acho que é presença. É Muita presença. presença. É. O corpo precisa de presença e só com presença é que conseguimos perceber o que o corpo precisa. É assim uma É dualidade. uma dupla. Eu concordo em absoluto. Para mim é engraçado porque eu preciso de primeiro explorar. Porque eu não sei, se eu chego ao frigorífico, eu não sei, apetece-me isto, é raro. Às vezes apetece-me coisas. Mas quando eu exploro, anda-me a apetecer muitos cajus, que interessante, que propriedades é que o caju tem? E depois olho e penso, faz sentido, eu já fui viciada em amêndoas, mas assim, como se vê os viciados em heroína. Eu escondia amêndoas nos bolsos dos casacos, nas carteiras, eu escondia amêndoas nas gavetas do trabalho, eu tinha amêndoas em todo o lado, porque pensar que eu não ia ter amêndoas punha-me louca. Eu levava amêndoas nos bolsos quando saía à rua e no primeiro sítio que eu via eu comprava amêndoas, caso as amêndoas não chegassem. Vício completo. E depois eu descobri que estava com falta de cálcio, de magnésio, de... E quando eu descobri isso e eu regularizei isso, nunca mais. As amêndoas como, gosto, mas não dizem nada. Há Lá está, livros... é uma máquina perfeita. Exatamente. O meu corpo sabia antes de eu saber, mas eu preciso primeiro apanhar-me para depois ficar curiosa em aceitação, em carinho por mim e pela sabedoria que isto tem, para perceber como é que eu posso fazer isto de uma forma mais útil, mais benéfica e mais saudável. Há livros que nos ajudam, pergunta a Cláudia, e a reconhecer melhor, a nos reconhecermos melhor? Há muitos livros que te vão lembrar de muita coisa que tu te esqueceste. Mas o caminho é muito de ti para ti, não é? Para mim, os livros são fundamentais e eu devoro livros porque eu gosto de me lembrar muito de muita coisa. Portanto, eu acho que sim, para mim é uma grande ferramenta, mas o que é que eu faço com os livros que eu leio, não é? Porque eu posso pegar num livro e lê-lo do princípio ao fim e até gostei, foi interessante, mas daqui a um mês eu não lembro nada e não apliquei nada na minha vida, portanto, pouco adianta. Mas é ler e tirares pelo menos uma coisa daquele livro e aplicares na tua vida, uma coisa que te faça sentido. E aí sim começas a ver a evolução. É. Temos aqui mais perguntas. Eu só não queria que isto cortasse, porque isto corta mesmo à hora, não Pois é? é. Sim, 3 minutos. Joana, temos aqui uma pergunta sobre cancro na tiroide e a opinião de um outro profissional. Eu tenho como por hábito não mentir ou desmentir aquilo que outros profissionais fazem, porque é a opinião deles. De Sim. qualquer maneira, eu acredito que as nossas respostas são um bocadinho isso, não é? Quando nós olhamos para nós, pode ser muita coisa. Eu posso fazer muitas interpretações, porque a minha mente é brilhante e cada teoria vai explicar o mesmo fenómeno de muitas maneiras. Mas é aquilo que muitos professores dizem, quando eu aponto para uma coisa, não fico a olhar para a ponta do meu dedo. Então, se uma teoria diz que é porque os meus chakras não estão bem e outra teoria diz que é porque eu não sei o quê, eu vou receber aquilo que é para eu receber. E tem aqui uns viciados em sushi. Eu, quanto ao sushi, diria, vejam o vosso intake, o vosso aquilo, Consumo. o consumo, obrigada, de algas, porque pode ser que o vosso corpo esteja a precisar de iodo, e iodo é essencial e nós às vezes esquecemos isso, estávamos a falar de tiroide, é isso. Eu queria E depois, agradecer, diz deixa-me só Joana. dizer-te que há sushi e sushi, porque o sushi que nós comemos na maior parte dos restaurantes, pelo menos em Portugal, não são sushi, não é? Portanto, eles acabam por colocar bastante açúcar, maioneses, cremes, fruta, etc. E a pessoa acaba por ficar viciada nesses sabores, nessas combinações. Portanto, pensa que se fosse sashimi puro, se serias também viciado nisso. Pode haver aí uma Boa, diferença. boa sugestão. Joana, queria só agradecer, mil Obrigada, obrigadas eu. por esta oportunidade. Acho que Obrigada. é ótimo respondermos às mesmas perguntas de perspectivas diferentes, tendo um ponto em comum
que temos bastantes. Da minha parte, muito, muito obrigada por esta partilha e esta dádiva Obrigada, nesta altura. obrigada, Ângela, obrigada a todos. E lembrem-se que somos bocadinhos do mesmo espelho partido. Um lembrete fantástico. Obrigada a todos por estarem aqui, Beijinho, pelas obrigada. perguntas, pelo carinho, pela partilha, pela energia, pelo apoio e continuem a virarem-se para vocês e a procurarem-se onde quer que olhem, porque tudo fala muito sobre quem nós somos. Muito Isso. obrigada. Um Beijinho, beijinho, obrigada. obrigada.